A grande pergunta que fica é como parar de perder dinheiro com day trade? Essa é uma grande pergunta. Como que para de perder dinheiro com day trade? Bom, existem diversos caminhos, ok? Mas essa estratégia que eu vou te mostrar agora, ela tem o potencial, obviamente, de fazer você parar de perder dinheiro day trade. O primeiro objetivo aqui é fazer você parar de perder dinheiro com day trade. O segundo objetivo é você se tornar consistente com essa estratégia. Essa estratégia aí fora, ela é cobrada R$ 1.000, R$ 2.000, planos de assinatura de R$ 200, R$ 300 mensal para você aprender o que eu vou te ensinar de forma gratuita aqui. Então fica comigo até o final que vai valer super a pena. Então se você quer parar de perder dinheiro aí no day trade, fica até o final dessa live porque aqui você vai aprender a ler o mercado do jeito que o institucional enxerga, não do jeito de um amador. Eu vou te ensinar a intenção institucional nessa live aqui, beleza? E se você tiver alguma dúvida, basta colocar aqui nos comentários aqui a tua dúvida que eu vou estar te respondendo, ok? Nos comentários, certo? Então, eu vou estar te respondendo aí. Vamos lá. Isso aqui não existe, tá? Um indicador mágico. O que existe é a leitura de preço, liquidez e intenção institucional. É o que eu vou te mostrar aqui na prática, beleza? Aqui, por que a maioria perde? O mercado não anda por acaso. O preço se move para buscar liquidez. Stops são combustível. Se você não entende liquidez, você vai virar liquidez. A liquidez é o ponto principal aqui. Entender dela vai fazer você parar de ser manipulado, ou o famoso violinaço, ok? Então, bora para cima aí. Então, como eu falei, nessa aula de hoje, você vai aprender como fazer a leitura correta de estrutura do preço, como identificar a intenção institucional, isso aqui é muito importante, onde o preço busca liquidez, e existe a liquidez interna, a liquidez externa, como marcar POIs, ou seja, nossos pontos de interesse para entrar num trade, ok? Esses POIs são muito importantes, que são eles, order blocks, fair value gaps, e, obviamente, fazer a análise do macro, dos gráficos maiores para o micro. Sempre a gente vai a favor do movimento maior, e nunca de um gráfico de 1 minuto, 2, 5. Isso aqui pode ser o teu erro hoje. E fica comigo até o final para você aprender a fazer essa análise macro aí. Depois a gente vai aprender como e onde colocar os stops, stop curto e um payoff longo, ok? Onde colocar a tua ordem, ou como definir o teu alvo e aonde colocar o teu stop loss. E, obviamente, o mais legal de todos aqui é como refinar as tuas entradas com as regiões JTE e volume profile. Isso aqui é uma dica de mestre, hein? E como usar o RSI e FR, chama como quiser aí, tá? Para fazer esses filtros bem bacanas. Mas antes, faça isso. Se inscreva no canal, cara. Coloca aqui nos comentários o seu nome e a cidade que você está falando, deixa o teu like e compartilha esse vídeo, essa live, com pelo menos uma pessoa. Essa é a tua meta para retribuir o conteúdo que eu vou te dar hoje aqui, beleza? Faz isso aí. E outra coisa, interação no chat que é muito importante, eu vou estar lendo e, se possível, eu vou conseguir aí ao longo da apresentação estar te respondendo, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é muito importante, então não deixa de fazer isso, cara. Aqui, ó. Estrutura de preço. Entender como o preço se organiza. Tendência, consolidação, continuidade, reversão. Sem estrutura não existe trade. Isso aqui é a base fundamental da teoria de Dow, teoria de Elliott, os caras pioneiros desse mercado, ok? Entrada sem contexto é stop fácil. Se você não entende o que está acontecendo no gráfico, você cai de paraquedas, abre o teu gráfico ali, aproxima demais num gráfico de 1 minuto, 5 minutos, você não sabe o que está acontecendo. Você só está fazendo um setup, que por um tempo pode até estar funcionando, depois para de funcionar, e aí você vai se perguntar, pô, mas funcionava lá atrás, agora não funciona, porque o mercado ele é dinâmico. E quando você faz uma leitura de estrutura de preço, você fica sempre do lado do mercado, do que ele está fazendo. Estrutura de preço, então, topos e fundos ascendentes. Aqui é a coisa mais simples do mundo. Você vai ver que aqui, ao longo da minha apresentação aqui, a gente vai evoluindo nas teorias. Então, isso aqui é uma tendência de alta nítida e clara, correto? Ó, o preço está se desenvolvendo para cima. Isso aqui é a tendência de alta. A pergunta que fica é, coloca no chat aí, o que você faria nessa estrutura de mercado? Venderia, compraria, não faria nada? Sentaria na mão? Né? Que muitas das vezes é melhor sentar na mão do que ficar, né, fazendo besteira e tentar vender numa estrutura de alta. Então, tá aí, na tua cara, se você sabe o que é uma tendência de alta com os topos e fundos ascendentes, ou seja, ó, topo, fundo, topo maior do que o anterior, fundo maior do que o anterior. Isso aqui é uma tendência de alta, ó.
Isso aqui é uma tendência de alta. Você vai operar e vai ter mais probabilidade e taxa de acerto maior, sempre na ponta vendedora ou na compradora? Responde para mim no chat aí. Ponta compradora, obviamente. Então, por que raios as pessoas ficam tentando caçar topo aí? Ah, eu vou pegar uma reversão e eu vou ganhar muito dinheiro. É esse acreditômetro que faz as pessoas perderem dinheiro dentro do mercado, gente. Aí, ó, topos e fundos descendentes. Ok? Eu peguei um exemplo um pouco mais complexo aqui, mas se a gente parar para ver como um todo, ó, o mercado aqui ele rompe esse topinho e tal, mas não rompe o principal lá de cima. Ele ainda continua a cair, ó, a cair, a cair. E assim continuou. Então, os topos e os fundos sempre para baixo. Então, a grande pergunta que fica é, bota aí no chat, o que que você faria aí? Você venderia, compraria, não faria nada, sentaria na mão, desligaria o computador? A grande pergunta é essa: o que que você faria? Venderia ou compraria? Óbvio que você venderia, olhando para isso. Só que porque muitas das vezes você enxerga uma estrutura de baixo e vai querer comprar? Por causa que você quer ser o cara. Eu sei como é isso. Eu já tentei querer ser o cara, comprar e caçar fundo. Não tem como, gente. A gente tem que ir a favor da estrutura. A estrutura está te mostrando na tua cara, é para baixo. Faça trades com maior probabilidade, você vai parar de tomar stop bobo aí, eu tenho certeza. E essa já é uma das dicas que eu tenho para te dar. Se você entendeu a estrutura, você sabe para onde tem que operar. Beleza? Por isso que o ponto primário aqui da nossa apresentação é a estrutura. Se você não entende estrutura, não adianta nem querer fazer nada. Perda de fundo ou topo, no caso, possível mudança de fluxo. Nesse caso, o mercado estava de baixa, agora, opa, ele até rompe aqui embaixo um outro topinho lá, ó. Beleza? Aqui, aqui, aqui. Rompeu até aqueles outros topos lá. Mudou a estrutura, estava vindo de baixa, tá? O mercado vinha de uma baixa, agora ele começa a subir. Então, se o preço está aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vender? Não, quebrou a estrutura anterior. E você tem que entender isso, estrutura do preço, tá? Então agora a gente vai a favor das pernadas de alta, sempre nas pernadas de alta, beleza? Então bora pro gráfico, vamos encontrar essas estruturas aí junto. Então, como eu falei, é bem prático mesmo a nossa aula aqui, já deixa o teu comentário, fala aí o que você já achou do que a gente está entendendo aqui. Eu peguei qualquer par de moeda, qualquer ativo que você queira estar tá operando aí, fica à vontade, certo? E o negócio é o seguinte, tá? Essa plataforma que você está vendo aí, tá? A FX Global, ela entrega essa ferramenta que se chama Black Air e você pode operar de forma gratuita com ela, obviamente. Você tem que fazer um trade no mês, só um trade no mês. Então, todos os links de indicação estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, no comentário fixado também. Abra a tua conta corretamente, eu te ensino como baixar, tudo mais. Tem um passo a passo, uma playlist completa de vídeos, certo? Bora lá pro gráfico, então. Cara, seguinte, a primeira coisa que eu sempre faço, tá? Eu vou botar aqui num gráfico limpo, tá? Para você entender o seguinte, tá? Gráfico limpo, não coloque indicador, não faça nada disso, ok? Se você não entende de estrutura, cara, botar indicador aí é só para confundir, certo? Então, diário, gráfico diário, anota aí, ó, vai anotando essas dicas aí. Gráfico diário, o que eu tenho que fazer no gráfico diário? Olhar para o ativo e ver para onde que ele está se movimentando. Aqui, ó, para onde que o ativo está se movimentando, Cris? Para cima, ora. Tá aí na cara de vocês, para cima, né? O gráfico tá para cima. O que eu vou fazer agora, então, nesse ativo, se eu começo a minha análise? Eu vou comprar. Mas eu vou comprar no diário? Não, não vou comprar no gráfico diário. Eu vou analisar o gráfico. Então, eu vou pegar a última estruturinha do diário e vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma linha de tendência, só para me guiar, para eu não ir contra o que eu fiz de estudo, ok? Então, para isso que serve uma linha de tendência, não é para tocar aqui e eu comprar na linha de tendência ou pegar uma reversão se quebrou a linha de tendência. Não. Cara, quando quebra uma linha de tendência, o mercado ele pode vir fazer só isso aqui e subir. E aí tem muita gente vendendo aqui e sendo estopada, ok? Não faça esse tipo de operacional aí, ok? Tem muita gente que faz e se ganha dinheiro ou não ganha, para mim não é importante. O que importa é aquilo que eu acredito e aquilo que eu ensino aqui dentro para vocês, tá? Então, eu estou numa estrutura de alta. Qual é a última pernada aqui dessa estrutura? É esse movimento aqui, ó. Se você tem que entender do movimento também do gráfico, né? Para cima, para baixo, né? Às vezes ele fica lateral, como a gente mostrou na estrutura de mercado há pouco aí, tá? Tendência de alta, de baixa e o preço, quando não tem tendência, ele fica lateral, ok? Fica fazendo topos e fundos nivelados. Quebra de estrutura é isso aqui, ó. Quebrou essa estrutura de alta, agora passou para baixa, certo? Então aqui ele está numa estrutura de quê?
de alta lá, a gente afastou o gráfico, lembra? Afastamos o gráfico, agora a gente viu que está na estrutura de alta, ó. Pá, pum, pá, 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 pum, pá, pum. Gente, um segredo aqui. Você identificou para onde o gráfico está indo num gráfico diário. Identifica a última pernada. Por exemplo, o que é a última pernada aqui? Qual é a última pernada aqui? Essa aqui é a última pernada. É dentro dela que nós vamos trabalhar trades a favor da compra, beleza? Certo? Então, qual é a última aqui? Eu vou até marcar com a ferramenta essa aqui. Eu vou botar mais grosso aqui para você ver. Ó, é essa aqui, beleza? Então, nessa pernada, eu sei que eu tenho que trabalhar a favor dessa pernada e nunca contra ela, beleza? Agora, num gráfico de 40 minutos não, 240 minutos, que é o gráfico de 4 horas. Eu dou mais uma lapidada aqui. Eu sei que aqui eu tenho um fundo importante no 4 horas, certo? E aí no 4 horas eu tenho mais uma pernada importante, que eu posso estar trabalhando dentro dela. Eu não preciso esperar chegar lá embaixo do diário. Agora no 4 horas eu tenho essa pernada. Então essa pernada para mim ela é bem importante também no 4 horas, certo? Aqui, vamos colocar aqui. Beleza? Então, posso trabalhar dentro dessa, tentar uma compra aqui. Se romper, aí eu opto por trabalhar aqui numa região que vocês vão aprender lá no final quais são as regiões para entrar comprado. Agora nós estamos entendendo a estrutura, ok? Até o final dessa live, desse vídeo aqui, você vai entender exatamente qual é o ponto exato para você entrar, ok? A favor da estrutura. Vai ser bem legal. Nós vamos aplicar as técnicas de Smart Money Concept, ok? Aqui, então, temos uma pernada do diário, uma pernada de 4 horas. Eu normalmente baixo para 120 minutos agora para começar a entender a parte de order block, fair value gap e os POIs, como eu comentei, que não é o tema da aula ainda. Não chegamos lá, nós vamos chegar lá. Então, vamos passo a passo aqui, voltando então para a apresentação. A gente aprendeu agora como analisar a estrutura. O que eu preciso analisar agora, depois da estrutura? A intenção institucional. A intenção. O que é intenção? Ó, o preço ele pode estar fazendo um movimento que eu chamo de movimento padrão, movimento comum. Um movimento comum. Aqui, ó. Aqui. Daqui a pouco, bum! Opa! Ó, decora isso aqui. Bum! Ok? Que rompe estruturas, que rompe topos. Daqui teve alguma coisa. Aconteceu alguma coisa nessa parada aí que eu preciso ficar aqui olhando, cara, o que aconteceu nesse ponto que fez esse rompimento e esse movimento com força. Isso é intenção institucional. E a partir desses pontos, a gente vai caçar aqui um fair value gap, um order block e vamos marcar nossas regiões de OTE junto aqui, ok? A gente vai aplicar aí volume profile junto para encontrar o nó de volume mais forte que tem ali para a gente quando o mercado voltar criando uma demanda, que vocês vão entender depois o que é essa demanda, que seria a liquidez, a gente pegar compras aqui. Nesse ponto, mais para baixo. Aqui tem toda uma teoria de prêmio e desconto do SMC, eu não quero me aprofundar tanto naquilo que hoje em dia eu não aplico mais, mas me ajudou. Então, por isso, vocês têm que entrar no nosso grupo do Telegram, que tem aqui na descrição. Lá tem todos os nossos cursos, estão lá, tá? Disponíveis para você. Deixa eu mostrar para você aqui o nosso grupo do Telegram. Eu vou pegar ele aqui, ó, só para vocês verem o que tem aqui. Clube dos Manipuladores, cara, tem tudo que eu estou falando aqui na aula de hoje, vai ter aqui também em videoaulas, ó, Smart Money Concept, todas as aulas, só dar o play e assistir. Regiões de interesse, análise gráfica, você não sabe nada, estrutura operacional, se você não criou ainda a tua conta na FX Global, crie, ok? Mas se você entrar lá no grupo, você vai ver que tem um passo a passo em vídeo aqui também, estrutura operacional. E aqui também tem um módulo de swing trade, enfim, cara, tem muita coisa legal nesse grupo e ele é gratuito. Antes eu vendia o acesso ao grupo por R$1.000, basicamente. Hoje ele está de graça. Vamos entender aqui o exemplo da imagem, tá? Identificar para onde o institucional quer levar o preço. Olha só. Então aqui, ó. Aqui eu tinha um topo, e daqui a pouco, bum! Bum! Olha aqui. Nessa região eu tracei as regiões de OTE, que são essas 3 linhazinhas. Se você parar para ver, ó, as 3 linhazinhas, o preço vem buscar lá.
vem buscar. Outra coisa que tinha aqui, tinha um Fair Value Gap bem aqui nessa ponta, tá? Então a intenção institucional é isso, galera, a gente entender quando quebrou topo, quando quebrou fundo e qual foi o movimento forte e se teve order blocks ali. Enfim, a gente vai entender até o final o passo a passo completo. Então, vamos para o gráfico aí de novo. Vamos ver aqui. Agora a gente vai ter que baixar um tempo gráfico aí. Eu gosto de começar nos 60 minutos, certo? Começar nos 60 minutos. Olha só que legal aqui, ó. Por que aqui aconteceu uma venda? Uma venda contra uma tendência, obviamente. Se você entende de um pouco mais de mercado, você em alguns momentos vai poder pegar algumas vendas. São um pouco mais arriscadas, mas também funcionam. Olha só, o mercado ele estava batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui, tentando romper esses topos e não conseguia. Daqui a pouco, bum, lá para baixo, bum, bum, lá para baixo, bum. Beleza? Decora isso, bum. Certo? O que teve aqui em cima que fez o preço cair? Rompendo e capturando todos esses compradores, porque aqui tem gente comprando, galera. Nós vamos entrar na aula de liquidez já, um pouquinho de manipulação, já estamos quase chegando lá, para você entender bem isso aqui. Ah, então aqui teve um boom, um movimento forte, ó, Cris, ó, boom, costurou lá para baixo, fez um movimento forte. Opa, aqui tem boi na linha, se eu quero comprar aqui nesse ponto, eu tenho que saber que aqui tem coisa também, tem um outro player lá querendo vender esse ativo. Saiu uma notícia, enfim, a parte econômica não vem agora aqui, macroeconômica. Mas o ativo está se movimentando de uma alta, ele está afastado, digamos, de uma região onde eu coloquei da linha de tendência, né? Ele já esticou também, você tem que entender um pouco mais de mercado, precisa dar tempo ao tempo, ou você vai saber que aqui está bem esticado já o mercado. Se você usar um IFR, vai ver que está divergente aqui, ok? Então, usando isso a teu favor, sabendo que o mercado está esticado, e se você usa IFR ou outro indicador de oscilação, ok? Você sabe que aqui teve uma divergência. E se você junta esse lance do boom de quebrar os fundos, o mercado estava se movimentando em topos e fundos para cima. O que Dow falava? Uma estrutura só é válida até que ela for quebrada. Aqui ela foi quebrada, ó, costurada. Esse movimento forte fez isso, certo? Lá no final da aula, nós vamos abrir outros gráficos, vamos abrir outros ativos e vamos fazer análise do que eu estou te ensinando aqui, certo? Mão na massa, de fato. Então, aqui eu já vejo que tem um Fair Value Gap e um Order Block aqui, cara. Ó, aqui tem um Order Block. Olha lá onde é que bate, cara. Bum! Esse é o nosso estilo operacional de pegar e botar uma ordem de venda aqui. O teu stop vai estar aqui e o teu alvo lá na mínima naquele ponto lá, ó. Tá? Então, olha só o payoff que você tem. Claro que a gente ensina também que você tem que fazer uma parcial, ok? Não vai ficar aqui posicionado até lá embaixo. Eu gosto de fazer parcial, ok? Então aqui eu tinha uma região que travou, tá? Então não entenda isso aqui como candles. Candles são a representação do preço. Uma região de preço que trava. Então aqui é um bom ponto para fazer uma parcial. Olha que trade, cara. Até aqui daria 25 dólares, daria 2 para 1. Olha lá, ó, é 11 dólares de stop e aqui daria mais ou menos uns 28 dólares. É 2 para 1 isso aqui. Se você quer começar fazendo esse operacional aqui, ó, é 2 para 1. 2 para 1, 3 para 1. Eu acredito que ele vai cair lá embaixo, pelo menos buscar aqui essa região dessa pernada. Aqui tem um Fair Value Gap. Aqui seria um ponto para zerar a posição, tá? Porque aí a gente vai estar indo a favor do movimento. Aqui tem um Fair Value Gap. Você já vai aprender o que é o Fair Value Gap aqui, ó. Um bom Fair Value Gap que eu boto normalmente aqui de fúcsia. E aqui tem um Order Block, tá? Então, e aqui também tem uma regiãozinha de OTR, beleza? Então, aqui é ponto para zerar a posição. Então, o mercado quer buscar lá. Se você pegou uma venda assim, um contexto onde o mercado está esticado na tendência de alta, está divergente no FR, você pode pegar vendas aqui, tá? E essa venda aconteceu muito. Olha só, e ele vai continuar, acredito eu, caindo até aqui nessa região aqui. Depois ele vai continuar uma tendência, respeitando a tendência maior, ok? Então, só uma visão aí para você entender desses movimentos maiores. Deixa eu ver no Euro NZD aqui. Euro NZD, olha lá, estava aqui numa tendência de alta, beleza? O último fundo, olha lá, ó, bum! Olha ali as minhas regiões, eu estou aguardando o mercado chegar lá para mim fazer uma venda. Por quê? Porque aqui teve intenção institucional.
Ora, o player que quer levar o preço mais para baixo ainda vai precisar de liquidez. Ele quer vender, mas precisa de comprador. Como é que vai ter comprador se muita gente está vendendo junto nessa tendência? Aí ele vai manipulando o preço, fazer de conta com que o preço vai continuar subindo para chegar na região que ele quer. Começar a capturar os stop loss de quem está vendendo aqui, porque quem vende coloca compras e compras fazem a trocação de lote das vendas maiores dos grandes players, tá? Tudo isso está explicadinho lá no grupo do Telegram também, certo? Outra coisa, estou indo a favor do movimento macro aqui, eu podendo pegar uma venda lá, porque eu tenho uma intenção de player aqui. Olha só isso aqui, mercado fez esse boom aqui, ó, costurando todos esses topos aqui, ó. Aqui talvez ele não caiu na melhor região, a gente pode até traçar aqui para ver, ó. Aqui, vamos lá. Ele vem aqui e faz esse boom lá para cima, ó. Lá para cima. Eu tenho essa pernada para mim trabalhar na compra. Tava vindo de baixa, quebrou. Agora nós vamos fazer a região de OTE. Olha lá, e bate no 61.8. 61.8 bateu, tá? Mas ele não, nesse caso, ele não deu um trade porque eu gostaria do trade um pouco mais para baixo, certo? Mas o tema agora é esse movimento intencional dos players, intenção institucional, boom. Decore isso, cara. A gente vai lá no final, daqui a pouquinho, né, passar tudo isso aí juntos, beleza? Voltando para a apresentação aqui, então. Agora, a liquidez interna e liquidez externa. Como eu falei, nós já estaríamos chegando aí. Agora eu quero saber de você. O que você tem achado até aqui dessa aula? Fez sentido para você? Coloca no chat, coloca nos comentários. Enquanto isso, eu tomo uma água, deixa o seu like, se inscreve no canal, pega o link dessa aula e compartilha com outras pessoas. E se você, obviamente, ainda não abriu a tua conta na FX Global, abra agora para ter acesso a essa ferramenta que se chama Black Air. Lá no passo a passo aqui embaixo, na descrição dessa aula, tem tudo. Eu te ensino tudo, como baixar, como criar conta pelo nosso link, segue os vídeos que estão aqui embaixo, que você vai ativar a tua conta certinho, tá bom? Muitas pessoas me perguntam, cara, Cris, quanto que eu tenho que fazer de depósito? É seguro, não é? Cara, eu tô aqui com a minha cara a tapa, a gente tem um grupo de suporte onde eu tenho o meu gerente Iago, tá lá dentro desse grupo, tá aqui embaixo os grupos também, ok? Para você entrar, tirar suas dúvidas, se você tem alguma dúvida antes de abrir a tua conta, vai lá, chama a gente vai estar lá te auxiliando, certo? A corretora é confiável, eu já opero 1 ano e meio nela, em alguns momentos pode dar uma travadinha ou outra, como é comum de outras corretoras também. Os spreads competitivos, se você faz saque, depósito via Pix, ok? Depósito cai na hora, o saque demora até 2 horas, mas cai no mesmo dia que você solicitou, então funciona pra caramba e eu opero nela, né, gente? Então eu não estaria aqui indicando uma coisa que eu não uso. Esse é o problema do brasileiro, indicar coisas que não usam. Eu estou usando, eu aprovo e assino embaixo, ok? A corretora andou melhorando bastante a estrutura dela de tecnologia e, obviamente, o profit, né, no caso a Black Air, ela está bem neste momento, então tivemos uns problemas, mas não era a corretora, era a própria Anelógica que estava com problema na parte de servidor deles, tá? Então trazendo essa informação para vocês aí. Vai abrindo a tua conta aí, ou vai dando like, vai se inscrevendo no canal. Eu vou tomar minha água aqui, tá bom? Então a gente vai ver sobre liquidez interna e liquidez externa, tá? Vamos tomar uma água aí. E aí, o que é liquidez para você? Comenta aí para mim. O que é liquidez? Bota no chat. Cara, o que é liquidez, Cris? Vamos fazer um agito aí nesse chat? Bota. O que é liquidez? Ou bota ali no comentário também, cara. O que é liquidez? Basicamente, a liquidez, gente, é dinheiro. E onde tem dinheiro, os grandes players têm o faro. Eles tiram essas regiões. E eles querem essas regiões. Por quê? Porque é grana para eles executarem as ordens maiores deles. Ok? Então, onde estão os stops do mercado? Isso é a liquidez. Liquidez externa é nos topos e fundos extremos. Como vocês viram ali, a gente marcando as estruturas extremas. Dentro delas é a liquidez interna. Uns topinhos e fundinhos dentro dessas estruturas maiores é onde se chama isso de liquidez interna. Ok? Pullbacks, microestruturas, consolidações. Então, o preço vai primeiro onde tem dinheiro fácil, que é
aonde tem os stops. E isso aqui é um ponto muito, muito, muito importante de muitas pessoas perderem dinheiro no mercado, porque não entendem isso, a liquidez do mercado. Liquidez interna, você não faz trade. Liquidez externa, você entra e faz os trades, tá? Também, em alguns casos, a liquidez externa acaba não sendo tão interessante operar, mas o mercado é dinâmico. Por isso que eu faço o convite para vocês sempre participarem das nossas lives segunda, terça e quarta à noite, das 21h30 às 23h30. Nós estamos aqui no YouTube conectados com todo mundo aqui e passando todo esse estudo que você está tendo agora aqui, de graça. Como eu falei, muitas pessoas cobram muito caro para ensinar isso aí. E eu estou te ensinando de graça, tá? E depois, você saindo daqui, faz o estudo aqui umas 2, 3 vezes dessa aula, depois repete, assiste ela de novo. Tiver dúvida, entra nos nossos grupos, comenta lá, pergunta, eu vou estar te ajudando. E acompanha nossas lives, para que você fique afiado nesse negócio. E é isso que a gente faz as análises, ok? Dos ativos, a gente mostra para vocês onde é que vocês podem entrar ou não. Eu mostro a minha visão do que eu estou esperando. Vamos lá, então. Exemplo. Aqui, então, eu acredito que é melhor a gente ir para o gráfico do que eu ficar lendo aqui, tá? Se você não sabe onde está a liquidez, você é a liquidez. É por isso que talvez você até hoje está tomando stop. Comenta para mim se você sabia o que era a liquidez. Bora. Aqui, ó, então. Isso aqui é o ouro. Olha só isso aqui. Esse exemplo aqui foi muito legal que eu peguei, tá? Você vai ver muitas das vezes eu fazendo os meus estudos com linhas amarelas, ok? Então, aqui, ó, eu tenho esse movimento de boom, eu gostaria de trabalhar numa compra nele mais aqui embaixo, nesse ponto. O preço não chegou lá. Por quê? Ele quebra mais uma estrutura aqui, ó. Quebrou essa estrutura, então eu tenho que trabalhar em qual estrutura? Dentro dessa estrutura aqui. Quando eu entendo de estrutura, eu sei os pontos que eu tenho que trabalhar que são aqui embaixo, eu não vou trabalhar na região do meio. Aqui já vai uma dica. Não trabalhe em região de meio. Região de meio aonde tem liquidez interna. Normalmente é nessas regiões que temos aí as liquidez internas, ok? Nós temos essa pernada aqui, certo? Ó, vou fazer um pouco mais grosso aqui. Essa é a pernada que você tem que focar. Ó, por quê? Porque quebrou esses topos, faz o choque, change of character, quebra a característica e tudo mais, enfim, ou faz o boss no caso. O choque foi aqui, aqui foi o boss. Ele dá sequência, então, a um movimento altista. Então, o que acontece aqui? Olha só como os players eles sabem disso, porque aqui eles botaram bala na agulha, certo? Eles botaram bala na agulha nesse ponto e fez subir, quebrando todas as estruturas aqui para trás, tá? Quebrou. Agora eles criam aqui uma região e boom de novo, e essa a pernada que a gente está focando. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o player, o rastro do player. Só que eu não vou ficar comprando perto de topo, ó, aqui, ó, nesses fundinhos para cima. O Smart Money Composite tem uma técnica que eu gosto bastante, foi que me ajudou muito, tá? Que é isso aqui, ó. Você vai dividir, por exemplo, aqui. O mercado parou aqui e começou a cair aqui, ó. Tá? Então, a estrutura qual é? É esse topo e esse fundo. Essa é a estrutura que você precisa focar. Dentro dessa estrutura, existe uma divisão que o Smart Money chama. São três coisas que você precisa dividir essa região em três. Qual é ela? Primeiro, você divide a região no meio, tá? Que aqui normalmente é o 50% de Fibonacci e tudo mais, por isso que eu não uso 50% de Fibo, porque em cima do 50% de Fibo é onde estão as manipulações, lembrando, o nosso grupo do Telegram tem tudo isso explicando, depois entra lá, tá? Então essa é a região de equilíbrio, Depois temos a região de oferta aqui, né? Que é a região de venda. Então, pô, tá fazendo fundo aqui, eu olhei, não, mas tá na tendência de alta, tá fazendo fundo aqui. Eu compro, eu tomo stop. O mercado cai, me violina e sobe. Por quê? Porque você está comprando no lugar errado. E temos a região de compra aqui, uma região muito boa de desconto. Essa é uma região de prêmio, desconto e equilíbrio, ok? Vou até escrever aqui, ó. Região de discount. Aqui, equilibrium e premium. Por que prêmio, Cris? Cara, isso aqui é coisa do cara lá que criou o SMC, tá? Mas basicamente quando você ganhou um prêmio, enfim, tá em bilhete premiado, sei lá o quê. Cara, mas é uma região de venda, entende isso, tá, meu?
Então, se eu sei disso, nessa região aqui, eu não vou comprar. Eu sei que aqui eles estão criando uma região de demanda para dar mais um estouro lá para cima. Então, agora nós vamos entrar um pouco na questão de manipulação. Se eu tenho aqui uma região e eu divido ela no meio, eu sei que para baixo são as minhas compras, então eu tenho que esperar o mercado chegar lá. Tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência, tem que desenhar o cenário e tudo mais. Volta à última live que eu fiz ou acompanha as próximas que eu farei e você vai ver como tem que ter paciência. Como você tem que criar o teu cenário e esperar aquilo acontecer. E se não acontecer isso, a gente não opera. Não opera, não tem trade, certo? E eu acho que esse é o ponto. Você fica tão maduro nas tuas análises que você fala, cara, o mercado não vai mais me enganar. Eu vou dominar a partir de agora. E você só consegue fazer isso quando você aplica os teus estudos, desenha o teu cenário e você espera o mercado chegar lá e não fica clicando que nem um desesperado comprando aqui, ó. Porque o que acontece? Se você compra numa região de premium, que é uma região de venda, os players, eles vão buscar essa liquidez. O que que tem aqui, ó? Tem muita gente comprando. Vou fazer as bolinhas de compra, tá? Muita gente comprando nesses fundos aqui, ó. Nesses fundos. Tá, mas agora tem a contraparte. Quem compra bota o stop loss, né? Correto? Aonde eles botam? Normalmente escondido aqui, né? Eles acham que é escondido, tá? Mas olha só, olha a visão do player. O player quer comprar, quer continuar comprando, porque ele comprou aqui, ele quer dar mais um estouro aqui. O que que ele precisa? De vendedores. Se ora o player quer comprar, ele precisa de vendedores. O que que é tudo isso aqui, cara? O que que é tudo isso aqui, ó? Esses vermelhinhos aqui, ó, que eu falei para vocês. O que que é tudo isso aqui? Tem muita gente comprando aqui em cima, né? Nesses topinhos, fundos, né? Fundinhos aqui, que estão muito próximos dos topos, e é onde tem as lateralizações, muito ruim aí. Região de 50% eu não gosto. Eu gosto a partir do 61, 70 e 79% lá para baixo, ok? Os caras estão comprando aqui que nem um desesperado, querendo entrar logo no trade para não perder a oportunidade. Meu Deus do céu, vou perder a oportunidade. Cara, que se lasque se você perder a oportunidade, mas pelo menos você não vai ser a liquidez do mercado. Entendeu? Agora, os stop loss deles são o quê? São vendas. Então, o que eu falei? Se o player precisa comprar, ele não consegue. Sabia que o player não consegue comprar? Mesmo ele tendo tanto dinheiro assim? Por quê? Porque ele precisa da contraparte para fechar um negócio. Se eu quero comprar um carro, tem que ter alguém vendendo o carro. Ok? Se eu quero comprar uma casa, tem que ter alguém vendendo uma casa. Ou se eu quero vender minha casa, tem que ter um comprador para fechar negócio. Obviamente, aqui funciona da mesma forma, cara. Aqui, ó, compradores, vendedores. Aqui embaixo o player está com muito lote, só que ele precisa de ter muita venda. Então, o cara, quem que pode desenhar o gráfico assim desse jeito? O player. Então, o que ele faz? Ele faz um movimento assim. Agora ele faz uns fundinhos aqui, ó. Ele fica desenhando o preço para chamar comprador, para ter o que embaixo? Venda, que é a liquidez que ele precisa. Isso é liquidez. O player monta cenários de liquidez para ele começar vir aqui, ó, daí ele querer comprar muito grande aqui. Tem que ter muita venda. Isso se chama piscina de liquidez. É o que os players amam. Eles cheiram liquidez. É ali que eles querem, ok? Daqui a pouco o player joga para cima, limpa quem está tentando vender, limpa, joga para baixo, limpa os compradores também, captura e começa a executar as ordens deles aqui, ó. Óbvio que eles não vão executar de uma paulada só, porque a galera do fluxo vai ver e vai ir junto. Então, eles fazem aqui esse negócio muito bem feito. Os caras são profissional, né? Então, a gente vai procurar aqui os order blocks, fair value gap, para entrar junto com ele, porque, olha só, por isso que a intenção institucional que a gente viu antes faz muito sentido. Aqui eu tenho topos e bum! Agora ele vem, cria liquidez aqui, e aqui é onde a gente quer comprar junto com os players, e não aqui, ficando sendo as sardinhas do mercado. Entenderam, galera? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá no gráfico. Eu não tenho nenhum exemplo pronto, nós vamos olhar isso aqui. Basicamente, na verdade, a gente já tem um exemplo um pouco maior. Se a gente botar no 4 horas, a gente vai ver esse exemplo aqui, ó. Ó, eu tenho um movimento que ele foi um movimento, ó, um movimento bem feio, dá para se dizer assim, tá? Normalmente o euro ele é um pouquinho mais feio, não o euro USD, mas euro NZD, euro GBP é muito ruído. Então vocês têm que tomar cuidado. Ontem eu falei isso na live de ontem. Toma cuidado com o euro GBP e eu agora trago euro NZD, euro AUD. Todos esses são bastante ruído. Por isso, você precisa usar um gráfico maior. Um gráfico de 4 horas, 2 horas para fazer as suas análises. Não estou falando para entrar, tá? Para entrar, você pode usar um 30, um 60, um 15, um 5 e um 1. Ok? Tem formas diferentes de entrar neles também, né?
Então, aqui, estava para cima. Então, eu tenho a estrutura maior que eu vou trabalhar nessa alta. Olha só o que eu falei para vocês. Eles estão na região de 50%. Se eu botar 50% aqui, vai bater cravado 50% que eles estão fazendo aqui agora. Estão limpando os compradores aqui, cara. Os compradores estão metendo bala aqui, botando venda aqui embaixo, porque é os stop loss deles. Está cheio de stop loss aqui embaixo. E olha onde é que estão as nossas regiões de compra junto com os players. Aqui, vai funcionar, Cris? Não sei. Mas, pelos meus estudos e estudos de muita gente que faz isso aqui, funciona pra caramba, ok? Tu tá seguindo a lógica dessa região aqui. E aqui eu tenho os order blocks, que nós já vamos chegar lá, Fair Value Gap e tudo mais, que é o basicamente ali que o player entrou. Cara, onde é que o player entrou aqui, ó? Porque ele fez esse movimento, tá? Mas onde é que ele entrou aqui que ele vai querer depois ou defender essa região, defender essa posição e entrar naquele mesmo preço que deu certo para ele e ele fez o estouro? Tá aqui, order block, fair value gap, breaker block, inducement, inversion, fair value gap, tem todos esses conceitos. Não vou te ensinar todos aqui, senão levaria uma aula de um dia inteiro, tá? Só para você ter uma noção, dentro dos estudos de Smart Money Concept, existem mais de 80 conceitos. O que eu estou te ensinando aqui é o que mais funciona. Você não precisa sair que nem um doido desesperado estudando os 80. Se você pegar e aplicar o que eu faço aqui, vai funcionar para você também, certo? Beleza? Então, cara, é isso. Você tem que se ligar na liquidez interna. Ó, liquidez externa é isso aqui, ó. Tá vendo SSL, BSL? O que é BSL? Buy Side Liquidity. Se você traduzir, ou seja, é nada mais, nada menos que tem compras posicionadas nessa região. Por que compra? Porque tem gente vendendo, 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 vendendo. Ora, o stop loss desses caras é compras, né? São compras. Porque eles precisam definir um stop, ou eles definem lá em cima, também tem lá. Aí, isso aqui tá lá na liquidez externa. Liquidez externa é as regiões macro, tá? É aqui embaixo, ok? Porque alguém entrou vendido aqui. E normalmente quem está posicionado nas liquidez externas são os grandes players, onde eles ficam defendendo essas regiões. Se o stop do player está aqui, ok, ele vai defender ela aqui de novo para fazer lá para cima. Entende? Tem uma lógica nisso aí. Liquidez interna é isso aqui, que fica dentro da região. Olha lá, ó, deu um alarme no ouro. Vamos dar uma espiadinha lá no ouro? Vamos lá no ouro, lá, ó. Tocou numa região. Deixa eu baixar o tempo gráfico aqui, ó. Ó, ele está tocando aqui dentro dessa região. Poderia fazer uma compra aqui agora, tá? Ó, tem uma região de POC, uma região muito legal aqui, ó. Eles já testaram aqui, eu gostaria que fechasse mais para baixo. Eu posso botar uns 5 minutos para ver como é que tá aqui o negócio, ó. Tá vendo que eu faço todos esses estudos aqui? Eu fiz ontem em live com a galera, ó. Tem um movimento aqui, ó, desse topo que faz o choque. Quebrou, ó. Pum, pá, pum. Como ficou muito ruído, eu defini, cara, toda essa minha região aqui, ó. Toda essa minha região. Agora eles podem usar esses fundinhos aqui, que eles deixaram os compradores aqui, colocar mais comprador e limpar. Aqui é um ponto de compra. Ontem eu passei em sala ao vivo no YouTube, de forma gratuita. Se você está me assistindo aí, tá? E pegou essa compra no ouro, aí você coloca. Se você estava ontem na live de ontem, tá? Então é o seguinte, eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? Só um minutinho. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, galera? Ó, eu coloquei uma ordem de compra aqui, ok? E vou buscar um alvo lá em cima, ok? Eu vou estar perdendo aqui 9 dólares. Eu coloquei em cima da POC essa ordem. Posso colocar um pouquinho mais para cima, tá? Se eu quiser. E botar 10 dólares. Então, é um operacional de 6 para 1. Olha lá, ó, ele já está até tocando e sentindo a região. Olha só que incrível. Eu baixei o tempo gráfico para o 5 para entrar no 5, ok? Então, isso também é legal. Ok, então aí ó, mostrando a parte de intenção, eu ainda não mostrei order block for value gap, que são as regiões certas que você tem que entrar, beleza? Então é só deixar aí rolar aqui o negócio. Cara, faz parte, stop faz parte do jogo, por isso que stop curto, alvo longo, beleza? Voltando então para a apresentação, vamos lá. Pós é agora é a hora. Pontos de interesse, nada mais é que é point of interest, ok? Regiões onde faz sentido o preço reagir. POI não é entrada, é uma zona de decisão. Exemplo de POI que eu uso é o Order Block, Fair Value Gap e POC, beleza? Eu uso essa POC aí, tá bom? Então aqui, POIs, que são os Order Blocks,
tá? Aqui mostrando aqui o desenho, faço o estudo. As regiões de OTE também são um ponto onde você pode estar entrando, certo? E, bum, ó, aqui a estrutura quebrou, intenção do player, né? Aqui tinha uma intenção também, quebrou, criou liquidez interna, ok? Interna, limpou a liquidez e jogou para cima de volta. Isso aqui é incrível, cara. Isso aqui funciona demais, cara. É só você começar a fazer os teus estudos em cima disso aí, cara. Ó, aqui então tá aqui, ó, um desenho bem maior, ó, movimento de impulsão, boom lá para cima e cria liquidez, uma região de demanda, muitos desavisados. Ah, tá uma tendência, daí bota a linha de média móvel, que usa média móvel. Aí tá entrando comprado em cima de uma média de 9, uma média de 20, e aí toma os stops e não sabe por que depois o mercado subiu lá para cima. É isso, cara, tem que saber o porquê que das coisas. Aí você que tá operando a média móvel, análise técnica, clássica, enfim, tem que saber disso. Usa isso e unifica isso. E para de ficar comprando no mercado esticado, enfim. Quando está no começo é lindo e maravilhoso comprar em cima da média móvel, mas quando está lá em cima e você não entende o porquê dos teus motivos, aqui em cima é uma média de 9, provavelmente uma média de 9 exponencial que deu stop na galera. Ok? Aí cai para uma média de 50, os caras compram. Ah, deu certo. Compra de novo, pluf, não dá certo. Entendeu? Com gráfico limpo você consegue fazer isso, cara. Vamos lá. Então, order block, bloco institucional. É um bloco de ordem, né, que a galera chama bloco de ordem institucional. Rompe uma estrutura e captura liquidez, tá? Um order block válido tem que ter essas características aqui. Não pode ser qualquer order block. Order block válido, que é um order block bom, ele rompe uma estrutura, captura uma liquidez, induz pessoas físicas a cometer erros. Último candle antes de um movimento forte causado pelo institucional, ok? Então vamos ver isso aqui. Order block de compra, então. Último candle negativo, ok? Último candle negativo, esse cara aqui, ó. Ó, eu vou mostrar mais de perto ele. Antes de um movimento forte que rompeu uma estrutura. O motivo é chamar mais vendedor aqui. O movimento está de baixo e tal. Chamou mais vendedor esse candlezinho pretinho aqui. Aí, blão lá para cima. Então, ele é um order block que eu tenho um Fair Value Gap. Olha onde é que o preço vem e testa no meio do Fair Value Gap. Quando o Fair Value Gap é grande, você usa um 50%. E aí, ele vem e testa. Então, essa é a malandragem do mercado, né, galera? Aqui é um order block num candle vendedor, mas ele é um order block comprador, porque depois dele, bloom lá para cima, ó, bloom, entende? Então, o último candle negativo, esse é o order block de compra, depois de um movimento forte que rompe uma estrutura, rompendo esses topinhos aqui, se eu voltar lá, ó, ele rompe todos esses outros aqui e faz um movimento de boom, lembra? Boom. Tem intenção institucional aqui. O motivo, como eu falei, é chamar vendedor para estopar eles, ok? Esse é o institucional malandro. Olha só aqui. Então, o último candle de alta. Então, é o order block na venda, ok? Então, o último candle de alta foi esse cara aqui. Lá em cima também tem um, mas aí, quando eu rompo essa estrutura e faz mais um em seguida, rompendo uma estrutura com o Fair Value Gap junto aqui, aqui é um ponto de venda também. Tá bom? Então, último candle de alta. É um candle de alto order block na venda, ok? Chama comprador, a intenção é chamar o comprador e estopar ele, institucional, tá? Aqui, ó, então, o candlezinho verdinho, joga da máxima da mínima dele para frente, uma ferramenta, e aí toque lá, aqui tem um Fair Value Gap junto, que nós já vamos ver o que é também, tá? Bora pro gráfico, vamos lá olhar. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Olha ali, ó. Bah, não pegou minha ordem. Aí, ó, tá subindo. Aqui já a galera dos scalpers e tudo mais, ó, tá dando trade. Não pegou minha ordem porque não aceitou ali, enfim, tá, gente? Faz parte do jogo, tá? Vamos fazer o estudo aqui do zero no Shao, beleza? O Gold, 240 minutos. Eu gosto muito de 240 minutos, tá? Porque tem uma questão aqui. Se você parar para olhar, ó, a gente está comprando aqui, não tão num movimento lindo e maravilhoso. Ele acaba quebrando aqui, ó, e fazendo uma volta, ó, o Shao. Ó, então, tem que tomar cuidado aqui, ó, porque ele vem e faz isso aqui, ó. Ele faz isso e volta e retesta aqui essa região e tá caindo. Aqui pode ser um scalpzinho, alguma outra coisa, ou de fato ele subir. O Shao gosta de subir, galera. O Shao é bonitinho, ele faz isso aí. Então, vamos lá. Aqui, então, eu tenho o meu movimento maior, meu movimento macro,
Se eu refazer o estudo, eu vou querer comprar aqui para baixo, ó. Então, aqui é um ponto de liquidez num movimento maior. Então, aqui eu boto o SSL, Sell Side Liquid, ou seja, tem muita venda aqui embaixo, posicionada, beleza? E agora a gente entende que esse topo aqui, ele ó, e eu estou aplicando os conceitos que eu já te expliquei, ó. Buy sell, tem gente vendendo. Se o preço subir, vai limpar esse vendedor aqui, vai ter compra aqui em cima. Se ele continuar caindo, vai limpar aqui. Outra coisa bem legal aqui, ó, eu tenho um order block aqui ó, na venda. Ó. Esse order block aqui. Olha lá, por que bateu aqui no chão e subiu? Tá aí, ó. Rompe essas estruturas aqui, vale da região, cria aqui as liquidez, cai, bate no order block e é uma compra. Agora, não posso comprar aqui de novo. Sabe por quê? Porque tem uma situação. Tocou aqui, ele pode falhar e vir e bum lá para baixo. Ó, ok? Então, tem que entender o que está acontecendo aí agora. Ainda não expliquei o que é, mas tem um Fair Value Gap aqui. Tá? Nós já vamos ver. Então, eu tenho toda uma região de OTE aqui, que é 61.8, 70.5, 79. Então, essa é uma região boa na compra para o Shao, certo? Então, ó, é muito bom quando você refaz os teus estudos num gráfico maior e você começa a compreender o que está acontecendo, certo? Então, aqui não é que está errado de comprar, não está errado, porque você está partindo do princípio de um movimento onde tem liquidez e os caras só limparam a liquidez para subir de novo, ok? Então, você está trabalhando num movimento menorzinho. Lá de uns 60 minutos, de repente, ó, dentro de uma região de 4 horas, você está trabalhando numa região de 60 minutos aqui, ou de um 30, ou de um 15. Ah, a galera do 15 vai gostar demais disso aqui, ó. Ó, aqui tem um order block, ó. Ó, do 15 minutos. Se você opera 15 minutos, tem que entender de região maior, tá, gente? Eu não gosto de operar só o 15. Mas, ó, eu tenho um order block aqui. Vou mostrar ele mais grandão para vocês. É esse candlezinho aqui. Esse é o candle que tentou chamar a galera na venda. Aí eu tenho um Fair Value Gap junto nesse ponto. Tá? Fair Value Gap nesse ponto. Vamos ver se o preço tocou ali. Exatamente, ó. Bem nesse ponto aí. E aqui eu tenho de novo, tá? Eu tenho de novo aqui esse carinha aqui, ó, pretinho aqui também, tá? Então é um order blockzinho também. Ah, Cris, eu nunca ouvi falar, não sei o que, order block, Fair Value Gap e depois um order block de novo. É, cara, você ao longo do tempo que você for estudando, você vai vendo bastante coisa aí, tá? E aqui eu vou dar uma esticadinha aqui. Então, essa é uma região legal, tá? De entrar comprado aí. Óbvio que talvez ele não vá se desenvolver tanto quanto você imagina. Só que aqui é legal, ó. Porque o que tem aqui em cima? O que tem aqui em cima nesses topinhos aqui, ó? Nesses dois topinhos aqui? Tem liquidez presa, ok? Tem compra aqui. Então, se o player quer continuar subindo, ó, pum, dito e feito aí, cara. Ó, na região de 15 minutos, a gente já fez com gráfico limpo. Eu usei indicador? Não. Essa é a vantagem de estudar um método, um operacional, que te faz entender o gráfico de fato. Óbvio que existe muita mais coisa para você entender. Talvez eu estou pincelando um pouco de tudo aqui. Vai lá para dentro do grupo do Telegram, onde lá tem todos os cursos explicando passo a passo disso aqui, cara. Tá? Então aí, já tá dando trade. Se eu tivesse conseguido entrar aqui, ó, seria isso aqui, ó. Seria esse stop e o alvo lá em cima lá, ó. A galera da SMC aí já tá lucrando, hein? Sempre bota um pouquinho mais acima e tudo mais, ó. Muito legal. Ó, já tá dando trade aqui. Se você tem medo, muito medo, já faz uma parcialzinha, defende, faz um preço médio aí, né? E é isso, cara. Olha só que legal. Tá? O order block. Agora vamos em um outro ativo aqui. Ó, essa é a visão para mim aqui do Euro JPY. Onde é que eu tinha aqui um order block? Lá embaixo, lá, ó. Order block na compra aqui. Provavelmente essa região aqui, ela tá maior, mas o order block na venda é o último candle negativo, positivo, né? Lá ele, ó. Depois do movimento. Também temos esse outro cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui. Em seguida, tem um Fair Value Gap aqui. Você já vai aprender o que é o Fair Value Gap. Fica tranquilo. Certo? Aqui, Fair Value Gap. Beleza?
e lá em cima lá eu boto de vermelho, ok? Essa região maior aqui, ela provavelmente é lá de uns 120 minutos, ó, aqui ó, order block, um fair value gap gigante. Olha aqui, ó, bateu no fair value gap, foi. Só que aí, para vender, a gente vai ter que fazer o seguinte, regiões JTE, bota lá em cima, você vai ver que é mais para cima aqui, ó, eu gosto entre os 70 e 79 entrar vendido, ok? Então, é assim que funciona o order block. Cara, fair value gap, tá? Desbalanceamento, ineficiência do preço, o mercado busca eficiência, não perfeição. Um exemplo é um movimento rápido, falta de negociação, o preço retorna para mitigar o fair value gap, onde faltou negociação, o preço tende a voltar. Exemplo aqui, o fair value gap é sempre depois do order block, tá? No meu ponto de vista. Eu prefiro ter um order block e um fair value gap em seguida, num fundo. Um order block e um fair value gap em seguida num topo, beleza? Eu vou mostrar aqui exatamente como é que funciona. Eu faço a união desses três candles aqui. Do candle que rompe uma estrutura, que nesse caso é esse order block aqui, o candle 1, ok? Esse é o cara, o candle 1. O candle 2 é esse cara maior e o candle 3 esse pequenininho aqui, tá? Qual é a moral do fair value gap? O candle 1 tem um pavio que vem até aqui. Ele tem um pavio superior, mas nesse caso não vem em conta o de cima, vem o de baixo. O candle 2 ele tem uma barra sólida, bem forte, poderosa. O candle 3 tem também pavio em cima e embaixo, mas o que importa para mim é o pavio aqui, que está dentro dessa barra sólida forte, tá? O que que diz? O desbalanceamento. Aqui só teve vendas, cara. Só venda. Não teve troca de negociação em questão de compradores, vendedores e tal. Por quê? Porque o pavio do candle 1 com o pavio do candle 3 não se encostam, ok? Como é que seria esse não se encostar? Seria exatamente isso aqui, ó. Eu tenho o candle 1, eu tenho o candle 2 forte, e eu tenho o candle 3 assim. Ó, o pavio do candle 1 encostou no candle 2, no candle 3, ok? Ah, então ele fechou negociação, entendeu? Já é diferente quando eu tenho isso aqui, ó. Candle 1, candle 2 e candle 3. Beleza? Eu tenho isso aqui de ineficiência, ou seja, só vendedores. Ah, no exemplo de compra, então, Cris, como é que seria? O exemplo de compra seria exatamente isso aqui, ó. Vamos lá, o candle negativo aqui. Deixa eu pegar aqui. Um candlezinho negativo, digamos. Tá? Agora, um candle positivo. Boom. E aqui, um candlezinho assim. É só o inverso, tá, gente? Onde que o pavio do candle 1 não encosta no pavio do candle 3. Então, aqui eu tenho só compradores, só compra, compra, compra. Então, isso aqui eu unifico, eu marco o order block e eu marco o fair value gap. E essa é a minha região boa para compras, ok? Obviamente que, como eu falei anteriormente, que tem que romper estrutura. O order block e o fair value gap válido é só esses para mim, no meu ponto de vista. E eu não gosto de fair value gap no meio do caminho. Vai ter vários. Quais são os melhores? Na ponta, próximo às regiões JTE. As regiões JTE. Ó, por exemplo, aqui a gente tem o order block, que a gente marca ele para frente. Temos a barra sólida e o candle 3, que não encosta lá. Ora, tá, olha só como ele já testa aqui, ó, mas não fecha total. Não fechou. Ó, o pavio desse cara aqui não fechou com o pavio do candle 1 lá. O candle 4 não fechou. Então, para frente a gente traça, olha lá, ó, fechou a negociação. Acabou de equilibrar o mercado. O fair value gap é um desequilíbrio. Nesse momento, ele equilibrou de volta o mercado. E olha lá o trade na venda que deu. Bom. Com o fair value gap, obviamente, com o order block lá em cima também traçado. É uma região na venda quando você unifica esses dois caras. Uma região na venda, tá? Depois disso tudo, faz sentido para você operar dessa forma? Coloca no chat aí. E bora pro gráfico de novo. Vamos procurar aqui os fair value gaps. Ó, aqui eu tenho um fair value gap bem grande, ok? Não dá para se dizer que é um order block aqui e tal, mas dá para se dizer porque é um candle positivo. Às vezes você vai ter que fazer isso, essa jogada. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um fair value gap gigante aqui. Tá aqui ele, candle 1 não encostou com o pavio do candle 3, certo? Olha lá agora um fair value gap aqui, ó. O candle positivo, order block, e o fair value gap esse cara todo aqui. Só que daí eu estou num gráfico de 120. Eu te oriento num gráfico de 30
minutos, tá? Às vezes eu estou falando que faz a visão macro e tudo mais, do 4 horas, 2 horas, 60 minutos, 30, 15, e daí opera no 5 ou no 1. Você pode operar, fazer a tua visão macro a partir do 30 minutos, não tem problema. Desde que você siga o movimento que você definiu e você traçou. Beleza? Para acelerar aqui então, análise de macro para micro. Sempre começar do gráfico maior, fluxo correto. Diário, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos e 15. Para operar, pode ser no 30, pode ser no 15, pode ser no 60 se você gosta, pode ser no 5, enfim. Buscar estrutura, intenção, tá? Na estrutura, order block, fair value gap. Quem erra na macro, erra bonito no micro. Por isso que eu falei antes, bem no comecinho eu falei, cara, para de ficar no gráfico de 5 minutos aproximando e querendo operar. Ficar os caras que nem um cavalo com aqueles negócios que ó, você não está enxergando o todo. Fazendo isso, você consegue, de fato, né, entender para onde o movimento está indo. Depois disso, a gente vai ter entradas com os stops curtos e o payoff longo, no gráfico 15, 10, 5, 2 e 1. Entradas no retorno do order block ao fair value gap dentro de um contexto macro. Vamos lá. Então, ordem stop e tudo mais a gente define conforme o ponto que você entrou. A gente sempre esconde um pouquinho abaixo do order block, um pouquinho abaixo do fair value gap, o stop loss, ok? E define lá na liquidez externa o teu alvo. Eu vou mostrar agora no gráfico para vocês aí, tá? E depois a gente vai para os refinamentos, ok? Nesse contexto aqui, eu vou botar o ouro. Ó o ouro, cara. 5 minutos aí, ó. Ó o ouro aí, ó. Bum! Tá? Beleza, não pegou, não executou minha ordem aqui e tal. Onde é que estaria minha compra? Estaria perto da região de 70,5, que é o OTE. Você já vai ver o que é o OTE, tá? Então, o meu stop estaria escondidinho, porque eu estou usando a região de OTE de 70 aqui com o fair value gap. O fair value gap é esse meu fluxo aqui, ó. Essa minha região. Tá lá ele, ó. Se eu botar num gráfico de 60, provavelmente vocês vão ver ele lá, ó. Tá? 120, vamos ver se é do 120, 240. Eu não lembro de que tempo gráfico eu marquei ele. A gente fez agora há pouco esse estudo, cara. Eu me esqueci rapidinho disso aí. Eu acho que eu fiz pelo 15 aqui, ó. Pelo 15 minutos. Aqui, ó, no 15 minutos, temos order block fair value gap, como eu mostrei. Então tá aqui minha entrada. Se eu entro pelo fair value gap, eu escondo abaixo. Tem gente que esconde aqui, ó. Lá no order block, para defender mais. Vai muito de você, de onde você quer defender esse teu stop loss. Eu prefiro tomar um stop curto aqui e tentar mais um trade aqui de novo, porque daí eu recupero rapidamente o stop. Agora um trade longo assim, talvez você vai ter que ralar para recuperar esse teu stop aí, né? Onde é que está o alvo então? O alvo é lá em cima na estrutura do maior. Ok? E lembra que eu falei que nós estávamos esperando aqui também, tem uma região de maior macro, né? Que é o do 4 horas. Então ele pode falhar esse order block do micro e vir aqui para baixo e buscar essa região aqui, com um trade maior de compra aí, tá bom? Certo? Refinamento de entrada, OTE com volume profile e RSI, beleza, galera? Então, para quem que serve tudo isso aí? Melhorar o timing, reduzir stop, aumentar o payoff e evitar entrar tarde no movimento. Regiões de OTE, zona ótima de retração do preço, geralmente entre 62, 61,8, tá? 70,5 e 79% de FIBO, retração de Fibonacci. Simples. Como usar no gráfico? Após um movimento impulsivo que quebra uma estrutura dentro de tendência ou contexto institucional, preferencialmente alinhada com o order block fair value gap. Ok? Os três pontos, order block, fair value gap e região de OTA, na mesma região, os três dando ali, mais o volume profile, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Cara, é batata, essa região ali vai defender o preço provavelmente, tá? Exceções, quando que não defende o preço? Quando tem uma notícia, tá? Quando tem muita notícia, não entre, ok? Então, exemplo, retração de OTE em uma estrutura impulsiva, alinhamento de uma order block, possível ponto de entrada com stop curto. Nesse ponto aqui, eu tinha os meus order blocks aqui, ok? Aqui eu tinha order block, eu tracei a retração de Fibo aqui. Retração de Fibo vocês já sabem, então careca de saber, cara. Fibonacci, pega a ferramenta e coloca esses níveis aqui. Puxa do topo até o fundo para pegar as retrações, ó. 61,8, 70,5, 79. Cara, normalmente ele bate na 70,5. Normalmente, ok? Então,
Aqui tinha Order Block, Fair Value Gap e a OTR. Muito legal. E o Volume Profile. Eu vou mostrar tudo isso agora na corrida, cara, porque eu preciso sair daqui e eu quero saber se vocês estão gostando. Deixa no chat um comentário. E lembrando, cara, nós temos aí a parceria com a corretora FX Globo. Se você quer operar com a Black Arrow, conforme eu opero, na mesma estrutura, na mesma corretora de confiança, cria tua conta, todos os links estão aqui embaixo, leia a descrição. Beleza? Vamos para o gráfico aí então, volume profile mostra onde o mercado realmente negociou o volume, próximo ao início do movimento impulsivo, obviamente, tá? Seja de baixa ou de alta, que quebra uma estrutura. Você insere a ferramenta Volume Profile e vai ler o perfil de volume negociado, o volume financeiro negociado naquele range, e lá vai te mostrar o maior nó de volume negociado neste ponto. Você pode colocar ou apregoar suas ordens e aguardar o mercado falhar, ou aguardar o mercado falhar nessa região. Ó, região de OTE, olha aqui, ó, o maior ponto estava lá em cima, mas eu tinha um nó de volume próximo ao meu order block, próximo às regiões de OTE, e pum, cumpriu com o falado. Aqui ele cria liquidez, criou liquidez, malandragem do mercado. O volume profile me ajudou no ponto de entrada. Poderia ter pregoado a minha ordem ali, certo? O IFR, RSI mostra a parte de divergência, um indicador de confirmação, não decisão. Como usar corretamente? Divergência com o preço. Simples. Perda de força no movimento, confirmação de exaustão. Exemplo, preço faz novo topo, RSI não confirma, possível perda de força antes da reversão. Nesse caso, aqui eu tinha o RSI com dois fundinhos para cima e aqui estava para baixo, ó. Então, ponto de entrada aqui, ó. Lembra do nó de volume do exemplo anterior? Eu poderia ter aguardado o RSI confirmar. Só que muitas das vezes eu não uso o RSI para confirmar, tá, gente? Então, o RSI tem sido o meu último cara que eu olho. Beleza? Então vamos ao operacional completo, graças a Deus. Vamos lá, vamos sair daqui e vamos aqui, ó. Olha só o trade no ouro, na cara de vocês que funciona. Eu não sei por que a corretora não executou. Talvez por causa de falta de margem para ouro. O ouro é pesado. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de olhar os ativos Forex e o mini Nasdaq. Mini Nasdaq você consegue operar o UTC em mini. Ok? Olha que trade, cara. Olha que trade para vocês aí, galera. Olha só, cravado. Cara, isso aqui já deu. Vamos calcular quanto deu. Ó, isso daria aqui $236 para $60 de stop. Isso aí já deu basicamente, velho, uns 3 para 1. Mas vai dar mais, ele vai buscar lá em cima. Esse foi o trade narrado e cantado ao vivo. Lembrando, nós tínhamos um SSL aqui embaixo, ó. SSL. Por isso que é interessante, cara. Volta toda a aula de hoje. Assiste 2, 3, 4 vezes. Entra no nosso grupo do Telegram. Assiste os cursos lá, cara. Vale super a pena cada coisa que você aprendeu aqui hoje, cara. Vale super a pena. Vamos pegar um gráfico limpo aqui? Vamos ver aqui um gráfico limpo. Vamos aplicar isso aí. Ó, EURUSD. Vamos remover todos os estudos e vamos aplicar tudo. Mas antes disso, cara, de novo, tá? Se você não tem conta na FX Global, abra sua conta agora. Tem o link aqui embaixo para abrir conta e um vídeo passo a passo te ensinando. Vou tomar uma água e nós vamos fazer o operacional completo agora. Como que eu analiso um ativo do zero, tá? Com todos esses conceitos que eu te ensinei. Gráfico diário, então, ó, a gente vê que ele quebra aqui uma estrutura, quebrou e ele está para cima. Qual pernada que eu vou trabalhar? A última válida. Qual é a última válida? É essa pernada aqui, ó. Essa pernada aqui. Dentro dela, agora eu vou ir para 4 horas. 4 horas, eu vou procurar mais algumas coisas aqui. Ó, aqui tá legal. Eu não vou botar nessa região aqui de baixo, eu vou botar nessa aqui. Gráfico de 4 horas, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, a primeira coisa que eu faço é definir a minha estrutura. A minha estrutura através da fiborretração. Ó, papum, botei aqui, tá? Eu boto aqui, ó, do fundo até o topo. Mas o meu order block de fato tá aqui, ó, candle preto, ó. Candle preto, antes do movimento que estoura os topos. Então tá aqui o meu order block. Meu order block tá aqui. E o meu Fair Value Gap já tá bem na minha cara, ó. Meu Fair Value Gap tá aqui, ó. Legal. Então, show de bola. Essa estrutura tá bem desenhadinha, ó. Fair Value Gap candle 1, 2 e 3. Ó, tá ali o pavio do candle 3, ó. Vamos dar uma alinhadinha aqui. Beleza, order block, Fair Value Gap. Agora, região de OTL, que tá batendo bem aqui, é
a região do 7,9, tá? 7,9 nisso aí. Agora, o que eu tenho aqui? Um fundo que é o meu SSL. SSL aqui. Que tem compradores aqui, preço. Isso é certo, isso é fato. Ah, Cris, mas eu vou esperar chegar até lá e tal, o que eu posso fazer? Você pode definir essa estrutura e fazer o mesmo estudo também, se você quer pegar uma compra aqui embaixo, tá? Mas no meu caso, que é ativo Forex, eu gosto de fazer umas estruturas maiores. Agora vem a cerejinha do bolo. A gente já usou Order Block, Fair Value Gap, estrutura e OTE. Faltou o quê? Um filtro de volume profile. Então, aqui, ó, o botão direito arrasta e solta. Na Black Air eu consigo fazer isso. E aqui, ó, vai me habilitar essas opções. Eu boto volume profile e dentro disso vai agora plotar o perfil de volume desse range de negociação. Eu vou aguardar e vou ver qual que é o range que ele vai plotar aí para mim. Ele está demoradinho ali, está demorando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, galera, então o perfil de volume aqui, ó, ele traçou, tá vendo aqui, ó, o volume profile, botão direito, inserir indicador, volume profile também vai inserir da mesma forma, tá? Então, seguinte, ó, POC tá dando bem em cima do order block aqui, ó, beleza? Então eu já tô passando uma visão para vocês aqui, bem legal aqui, que vocês podem pegar um trade no EURUSD quando chegar a vir aqui. Ah, Cris, mas não quero esperar tanto. Então, aí, como eu falei antes, vocês podem definir, não, vou usar o 30 minutos. O 30 minutos, daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer em cima desse range todo aqui, tá? Desse rangezinho aqui, ou desse range todo aqui, né? O estudo de vocês, que é o quê? Olha lá, ó. Tava vindo de alta, rompeu esse fundo, bum. Ok? Então, tem coisa aqui para cima para vocês analisarem, certo? Tem coisa e tem estudo para vocês fazerem, order block, procurar e aplicar todos esses conceitos que eu passei para vocês na aula de hoje, cara. Se fez sentido para você a aula de hoje, cara, e você quer se aprofundar mais nisso, eu convido você para você estar junto com a gente segunda, terça e quarta, sempre a partir das 21h30, aqui conectados com a gente no YouTube ao vivo, tirando dúvidas no chat, perguntando mais coisas sobre essa aula de hoje e também se conecta com a gente nos grupos do Telegram que nós temos, tá? Lembrando, abre a sua conta na FX Global, corretora parceira aqui do canal, e tamo junto, bora pra cima e valeu, meu querido, minha querida, bora!